Fala galera, beleza? Quem fala é o Rafa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje vou estar trazendo aqui um assunto diferente. Vou estar falando hoje sobre a seleção brasileira, né? A nossa seleção que, pô, é o país do futebol, a seleção mais temida, a maior campeã de Copas do Mundo, mas que também nos últimos anos só vem dando vexames, vem colecionando decisões erradas, né? A gente vai estar comentando aí um pouco sobre as decisões erradas que vem tomando, né? Vou estar colocando minha opinião, né, sobre a atual gestão da CBF, também sobre os nossos atuais jogadores, as convocações, o nosso treinador. Vou trazer um pouquinho de tudo aí, né? Falando um pouquinho sobre a nossa seleção brasileira, beleza? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é sempre bom ver a opinião de vocês. E bora junto. Vamos junto pro vídeo? Solta a vinheta aí. Então, galera, vamos começar aí falando sobre a nossa seleção brasileira, né? Como eu disse na introdução do vídeo, que vem colecionando muitos vexames, muitas decisões erradas. Na minha visão, tem uma gestão hoje, a CBF tem uma gestão muito, sabe? Como posso dizer, muito, não é muito profissionalizada, né? Muito amadora, sabe? Que toma muitas decisões que a gente fica se perguntando da onde que, eu acho que tipo assim, né? Já começando direto na gestão, porque eu acho que tudo a gente tem que começar lá de cima. Vamos começar da gestão, depois a gente vai falar do treinador e depois dos jogadores, beleza? Vamos nessa ordem aí. Então, falando da gestão da CBF, cara, o nosso presidente hoje, ele toma muitas decisões que ninguém consegue entender. Isso seja a gente fala com a seleção, né? Isso é escolha de técnico, manter um trabalho que a gente vê que não tá dando certo, como ele fez com o Diniz, esperar um treinador. Ah, isso aí é bizarro, cara. Esperar um treinador, como ele fez com o Ancelotti, né? Ficou esperando o cara. A gente é a seleção brasileira, a gente é a maior campeã de Copa do Mundo. Eu acho assim, chega no cara, você quer vir pra seleção? Ah, eu quero. Eu aceito o projeto e tal. Beleza, então vem. Se o cara é capacitado pra isso. Agora, ficar esperando o cara, esperando, sabe? Eu acho que falta um pouco de valorização, sabe? Falta um pouco valorizar a nossa seleção, né? Para mim isso é uma coisa muito amadora, sabe? O cara é presidente da CBF, presidente da seleção brasileira. E ficar aguardando um treinador pra ele decidir se ele vem ou se ele não vem. Cara, ficar na mão de um treinador e no final das contas ainda tomar um não, né? E aí ele vai desesperado e lá na época ele traz o Fernando Diniz. Fernando Diniz que, tudo bem, fez um bom trabalho no Fluminense, conseguiu conquistar a Libertadores. Mas, cara, o Fernando Diniz, a gente pode ver aí, ó, recente, a gente pode falar do Cruzeiro aí. Final de ano do Cruzeiro foi muito ruim, muito abaixo com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz coleciona alguns trabalhos que não deram certo, como no São Paulo, que fez, pô, teve uma boa parte ali do campeonato naquele ano, no Brasileirão, que ele se manteve líder e tal. Mas quando realmente precisou, entregou. E sempre muitas polêmicas com jogadores, brigas com jogadores, sabe? Aquela do Tietê, que a gente pode falar, né? Que foi uma das que ficou bem famosa. Então, tipo, eu acho que assim. A gente pode falar, por exemplo, do ano passado agora, na semifinal, né, da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo. Cara, tem todo um regulamento. Todos os times assinam o regulamento. Todos os times veem o calendário antes de começar a temporada. A própria CBF tem uma regra onde diz que não pode alterar só em determinadas ocasiões que pode ter alteração de data de jogos, né? Mas aí o Flamengo entra com pedido, né? Aí, recente, todo mundo sabe o que eu tô falando. O Flamengo entra com pedido, eles atropelaram o próprio regulamento deles, o, o próprio regulamento deles, onde tá lá escrito, tem artigo, tem a regra, tem lá. Eles atropelaram pra favorecer um time. Então, cara, eu acho que o presidente da CBF hoje perde a credibilidade, sabe? Essas atitudes, entende? E bizarro, eu acho assim, são erros que não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. A gente tá falando do presidente de uma CBF, a gente não tá falando de um presidente de algum clube ou de alguma. Não, cara, ele é presidente da entidade máxima do futebol brasileiro. E ele toma umas decisões assim que a gente não consegue entender, sabe? Acho que é muita falta de profissionalismo, sabe? Eu não sei como um cara desse conseguiu chegar no cargo que tá hoje. E isso reflete sim, acho que todo problema começa lá de cima, como eu disse. É como se fosse uma pirâmide. A base é o quê? A gestão, que é o cara que tem que ser o pulso firme, é o cara que tem que tomar as decisões corretas. Coisa que a gente não tem hoje.
na nossa seleção, né? Na CBF. Não tem. Aí, beleza. Vamos falar um pouco sobre o nosso treinador, né? Eu citei o Fernando Diniz, que foi o que veio e não deu certo. E mesmo assim foi segurado por um tempo, mesmo a seleção jogando mal. E agora o Dorival Júnior. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu gosto do Dorival, tipo assim, no sentido do futebol brasileiro, ele sempre fez bons trabalhos, né? É um cara que sabe gerir bem o grupo. É um cara que tem, assim, não tem o que falar dele em questão de treinador brasileiro, sabe? Em questão de sucesso nacional. Não tem nada pra falar dele em questão a isso. Os números estão aí, provam isso, os títulos que ele já conquistou, né? A carreira dele que é bem longa. Então, sobre isso, não tenho nada pra falar. Não tem como eu chegar aqui e desmerecer o Dorival Júnior como treinador. Porém, cara, na seleção brasileira, eu acho que tem algumas coisas que não estão dando certo. E não é só eu que tô falando isso, lógico. Esse vídeo aqui, eu vou me basear. A maioria das coisas eu trago os fatos, né? Em algumas partes eu vou trazer minha opinião, né? Eu acho assim, agora, na minha opinião, ele toma algumas decisões muito erradas. Ele é aquele cara que insiste muito no erro, sabe? Igual a gente. Vamos citar alguns exemplos, né? O, a nossa zaga. A nossa zaga sempre são os mesmos nomes. Independente da fase, sempre são os mesmos nomes. É Marquinhos. Aí agora que não tá mais, né? Era Thiago Silva. Era Marquinhos, era Thiago Silva. Era Marquinhos, era Thiago... Agora o quê? Agora é Marquinhos e Militão. O Militão tá lesionado, mas fica dependente do Militão. O Marquinhos não vem jogando bem, mas fica dependente do Marquinhos. Sabe, parece que tem jogadores na seleção que tem cadeira cativa no time, independente da fase que eles estão passando, independente do futebol que eles vêm jogando. E eu acredito que, cara, seleção é merecimento, é o momento, sabe? É o momento. O cara tá voando, o cara tem que ir pra seleção, não tem conversa. Convocação é pra isso, pra você analisar quem tá melhor e você levar pra seleção. Não é questão de, o Marquinhos já tem história na seleção, eu vou levar ele. Cara, é a seleção brasileira. O que mais tem são jogadores bons. A gente tá falando do Brasil. O maior formador de craque é o Brasil. O Brasil é o país do futebol. Qualquer lugar que você for, tem a molecada jogando futebol no Brasil. Entendeu? E hoje em dia, a gente sabe muito que o futebol é uma máfia. Tem muito moleque bom de bola que não consegue chegar lá no topo. Por quê? Por conta de empresário, por conta de falta de dinheiro, por conta de falta de indicação. Então, essas três coisas são o que faz o cara chegar lá no time mesmo, sabe? Tem tanto moleque bom que tá sem time, que tá jogando numa várzea, que aí você olha na seleção, você olha nos times grandes mesmo, você olha no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, tem uns caras lá dentro que você não consegue acreditar como que o cara chegou lá. Sem desmerecer o trabalho de ninguém também. Tem alguns que chegam sim com esforço próprio, lógico. Tudo tem um esforço por trás. Só que a gente sabe muito bem, a gente sabe disso, que a máfia toma conta do futebol. Empresário, dinheiro, interesses, chantagem, tudo isso conta muito também no futebol, né? Então, vamos voltar aqui no assunto. Eu dei o exemplo do nossa zaga. A gente tem o Murilo, por exemplo. O Murilo que tá no Nottingham Forest, né? Que, cara, vem jogando muita bola. O Murilo. Desde a época do Corinthians se mostrou ser um zagueiro diferenciado. Um zagueiro forte, rápido, técnico. Quando que o Murilo vai ter uma oportunidade, gente, de jogar na seleção? Quando que o Murilo vai jogar? Sabe? Por quê? Por que que o Murilo não pode jogar? Por que que o Marquinhos tá lá sempre, mesmo não jogando tão bem ultimamente? E por que que o Murilo não pode jogar? Por que que o Militão vive machucado e sempre tá lá? Por que que não tem um outro? Não pode? É proibido colocar um nome diferente lá dentro? Então acho que é muita panela também, sabe? Panela, empresário, né? Como eu acabei de citar aí, acabei de citar atrás, dando exemplo da molecada. Isso também vale para os profissionais. Cara, tem pressão de empresário, tem pressão de tudo, de marca, de patrocínio, tem pressão em cima, né? E nossos laterais, por exemplo. Eu concordo sim, isso eu concordo, que hoje no Brasil, eu nem falo no Brasil, né? Jogadores brasileiros, né? Que podem ser convocados. A gente tá numa escassez muito grande de lateral. Muito grande. Só que também a gente não pode ficar só nos mesmos nomes. Já que é uma posição que a gente não tem hoje, então vamos procurar o diferente, cara. Tenta o diferente, entendeu? Não pode ficar insistindo toda hora no mesmo. Danilo, cara. O Danilo já joga como zagueiro na Juventus. E na seleção brasileira, ele é o único lateral que parece que existe brasileiro. Porque nunca tem um outro pra tentar, sabe? E eu acho que isso entra muito no ponto onde eu tava falando de insistir no erro, insistir no que não tá dando certo, né? E em outras posições também, né?
vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. O Ederson. O Ederson que tá na Atalanta. Cara, ele tá sendo disputado por Real Madrid, Manchester United e, se eu não me engano, tá? Manchester City. Ele tá sendo disputado por esses três clubes. Cara, ele tá jogando muita bola na Atalanta. Se você não acompanha, é meio difícil às vezes acompanhar a Atalanta, né? Mas se você não acompanha, dá uma olhada na Atalanta pra você ver o Ederson, o que o Ederson vem jogando. Por que que o Ederson não pode jogar na seleção? Por quê? Entende? Eu acho que assim, tem algumas coisas na minha cabeça não faz muito sentido. Você é o técnico de uma seleção brasileira. Você tem que ver o cara pelo momento, cara. Não é pelo histórico dele, não é pela carreira, né? Então, eu acho que tá muito errado isso, entendeu? Eu acho que tá muito errado. Eu acho que tem que ser visto isso, né? E senão não dá. É pra gente ficar sempre na mesma, entendeu? Na mesmice. Se a gente ficar toda hora na mesmice, acaba se tornando um vício no erro. Como que a gente vai mudar o patamar da nossa seleção se a gente não tenta o diferente? Né? O cara, pra ser treinador da seleção brasileira, ele tem que ter coragem. Ele tem que ver que o time não tá jogando bem, ele vai mexer no time. Ele vai mexer nas peças, ele vai alterar o modelo de jogo, ele vai mudar a formação. Agora, troca seis por meia dúzia. Ah, o Brasil tá perdendo. Ah, sai o meio-campista entre o outro. Sai um atacante entre o outro. Sai um volante entre o outro volante. Cara, cadê a ousadia? Tem que ter ousadia, cara. Você é o técnico de uma seleção brasileira. Entendeu? Você tem peça pra usar. Então você tem que saber usar, você tem que mudar jogo, você tem que. O treinador bom é o cara que muda a história do jogo, entendeu? Então é isso, cara. Eu acho que com a volta do Neymar também, eu acho que vai ajudar demais. O Neymar faz muita falta pra seleção, né? É outro jogador, eu tô falando assim, eu falo questão de momento, igual eu tava, pra mim mesmo não me contradizer agora. Vou explicar pra vocês o que eu quero dizer. O Neymar, ele é como se fosse um Cristiano Ronaldo, um Messi das suas seleções, né? Tem jogadores que são exceções, exceções. O Neymar é exceção na seleção brasileira. É o cara que os números estão aí. Não é questão de, ah, você é fãzaço do Neymar. Não, cara, os números estão aí. Se você pegar quem é o maior artilheiro da seleção, da história da seleção, o Neymar. Você pega os jogos que o Neymar jogou. Vamos aí, o mais recente aí que foi um jogo importante, por exemplo, da Copa do Mundo, onde o Neymar na prorrogação faz o gol. E depois o que acontece? A seleção vai lá e entrega. Então, cara, eu acho que sem o Neymar a seleção tá muito. Perde a criatividade, sabe? Fica aquele time muito toque pra um lado, toque pro outro, toque pra um lado, toque pro outro, toque pra um lado, toque pro outro. Cara, isso não é seleção brasileira. Seleção brasileira é ousadia, é o drible, é quebrar a linha, é uma jogada que ninguém espera. Sempre foi. Sempre foi. Entendeu? Sempre foi assim a seleção. Eu posso citar alguns nomes: Robinho, Ronaldinho, né? O próprio Neymar, né? Jogadores que quebram linha, jogadores habilidosos, né? Jogadores que conseguem desestruturar uma defesa. Agora, se ficar só tocando bola, um passa a responsabilidade pro outro. O Vinícius Júnior, por exemplo, é um jogador que faz isso no Real Madrid. Um cara que vai pra cima, que dribla, que é agudo. Por que que na seleção não faz isso, cara? Não consegue ser o mesmo jogador. Então, acho que, tipo assim. Falta aquela gana também, sabe? Aquela gana nos jogadores, aquela vontade de vestir a camisa da seleção, né? Eles estão vestindo a camisa mais pesada, né? A maior campeã de Copas do Mundo. E parece que não. Parece que quando eles estão no clube deles, eles dão a vida. Quando eles estão defendendo o país deles, parece que não existe o mesmo interesse. Então, eu acho que eles também têm que ser cobrados, sim. E eles têm que se cobrar mais, né? E isso também tá no pulso firme do treinador. Isso está no pulso firme do treinador, isso está no presidente, tudo isso tem que ser levado em questão. Nós não estamos bem nas eliminatórias, estamos mal na classificação, a gente perde para times, com todo respeito, que não, pelo amor de Deus, não tem um dedinho da história da seleção. A gente não consegue ganhar de uma Venezuela, a gente consegue ganhar de um Peru, a gente não consegue ganhar de um Equador, aí não dá, né? Então é isso, essa é a minha crítica que eu deixo aqui. Deixe seu comentário, o que que você acha, o que que falta para nossa seleção, né? Você concorda, você não concorda? Pode deixar sua opinião, né? Eu gosto de ver o comentário, seja ele concordando comigo ou não, é sempre bom ver a opinião das outras pessoas, até porque né, ninguém pensa igual, sempre vai ter pensamentos diferentes, né? E é isso, isso que é importante. É importante esse debate, é importante. A gente tá falando do nosso país, da nossa seleção, e com certeza todos nós queremos o bem para nossa seleção, certo? Dê seu like no vídeo,
deixe seu comentário, se inscreve no meu canal, que cada inscrito eu fico muito feliz, né? Me ajuda demais no crescimento do canal. Eu mesmo que gravo os meus vídeos e eu mesmo que edito, né? Então é sempre bom ver cada inscrito que eu vejo, cada um, sem exceção de nenhum, né? Eu fico muito feliz, certo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima. Fui.